Nesta quinta-feira, 7, teve início o julgamento de William Souza, acusado de assassinar a tatuadora Flávia Alves. A advogada de Will Souza, Cristina Logo, se retira do plenário e consegue cancelar a sessão. E júri popular é suspenso em Marabá. Defesa pedirá que julgamento aconteça em outra cidade, em data futura. Acompanhe tudo que rolou nesse julgamento. No ocular, vocês deduziram que foi lá. A senhora perguntou do laudo de reprodução simulada? Sim, doutor. Sim. E como é que vocês chegaram à conclusão? Não, esquece a pergunta. O senhor poderia afirmar com absoluta certeza que houve intenção clara de matar? O senhor tem essa convicção? Da onde o senhor tirou que teve intenção clara de matar? Como é que o William foi lá e matou a Flávia? Ela teve essa intenção? De onde o senhor tirou isso? Doutora, como já foi demonstrado no laudo de necropsia, para você estrangular alguém, precisa do dolo. Logo, houve a intenção de matar. Vamos aproveitar a sua foto. Eu ia tentar um pouco evitar toda essa situação, mas eu não vou evitar, não. Eu tenho poucas coisas para mostrar. Por gentileza, ID 1514. Não, vamos lá. 17, 1514. Só um minutinho. 1514. 78. 656. Não, tá pouco, vem aqui. 78656. Pronto. Qual a página? Aqui eu trabalho na 5. Deixa eu só compartilhar aqui, doutor. Qual a página, doutora? É assim. Peço permissão à família e a todos, tá? Doutor, isso, eu vou pedir o senhor se deslocar. Deslocar ali para conseguir visualizar. Aqui, tá aberto? Tá ligado? Pode ligar. Página 5, qual das fotos? É a primeira. Já é verdade. Eu até agradeço as fotos coloridas, porque ficaram mais claras e evidentes. Que é sempre ótimas, ótimo, né? coloridas. Pois não, doutor. Tá aparecendo já? Dá para ampliar um pouquinho, por gentileza? Não, E preciso ver esse suco. assim tá bom ou mais? Até pode ser o que puder de máximo, por favor. Tá ótimo. O senhor acompanhou, né? Esse daí tá dentro do relatório. E diz um círculo amarelo, evidencia um suco no pescoço. Chegou a visualizar essa foto, doutor Walter, na época? O senhor acompanhou? Na verdade, eu acompanhei, inclusive, na retirada do cadáver da... O senhor está vendo um suco vermelho aí? O senhor consegue visualizar? E no caso, o senhor tenha consciência, eu vou até dizer o ID, para vocês acompanharem, não precisa da foto, só mantém a foto, por excelência. É o 115 705 598. Nós estamos falando sobre um laudo pericial, não é eu falando, é o laudo, tá? Então eu vou ler e vocês acompanham a foto. Quando encontrar o corpo de Flávia, esse laudo pericial informa, no laudo, vestes e acessórios. A vítima trajava um vestido preto de mangas longas, uma cueca da marca do Omo e uma calcinha de cor laranja. A vítima portava um relógio no punho esquerdo e um cordão em fio no pescoço. Ademais, a calcinha e a cueca se encontravam rasgados, sendo que os cortes... Isso vai. Doutora, a pergunta. Sim. Quando o senhor foi no momento dos fatos, o senhor visualizou essa imagem? A senhora acompanhou essas fotos, essa perícia? O senhor tem conhecimento dessa imagem? O senhor estava lá ou não? Tenho conhecimento. Então o senhor percebe que ali, o senhor chegou a visualizar essa, ou o senhor perdeu essa imagem lá? No dia dos fatos? Não estou entendendo, doutor. No dia dos fatos, o senhor acompanhou o cadáver? Sim, eu acompanhei. O senhor chegou a ver essa imagem? Sim. Obrigado, Posso doutor. finalizar? Aqui a imagem, sim. Posso finalizar aqui? Oi? Posso retirar o compartilhamento? Doutor delegado Walter, a causa da morte apontada foi estrangulamento. O laudo também diz laço e estrangulamento. Laço ou força muscular. O senhor chegou, o senhor leu, o senhor lembra desse momento? Ele cita laço, como fio, e também como força muscular. Sim, doutor. Okay. A causa da morte apontada foi estrangulamento e a perícia indicou o tempo exato da morte? Não foi possível constatar o tempo exato da morte, como já respondi anteriormente. O senhor sabe se houve sinais de luta corporal da vítima? Da vítima. O senhor acompanhou, o senhor conseguiu visualizar? Diante do tempo que foi encontrado o cadáver, não foi possível fazer esse tipo de constatação. Depois de 10 dias enterrado, né? Na reconstituição, todo esse trabalho que vocês fazem, vocês têm alguma informação se ela reagiu
nesse momento? Doutora, cabe ressaltar que a reconstituição ela é uma técnica pericial que é realizada com os elementos constantes nos autos. Tá? E as informações que foram levantadas, tá? Elas foram compiladas e não tem a presença, com todo respeito a todos os familiares presentes, não tem a presença da vítima para fazer esse tipo de retratação. Como o senhor acompanhou toda a investigação, no local onde o corpo foi encontrado, havia sinais de sangue ou de violência? Evidente? O corpo foi encontrado Sim. somente próximo às vestes da vítima. Ela foi enterrada, doutora. Sim. Foi identificado algum objeto utilizado no estrangulamento? Você lembra disso? Doutora, os objetos que foram mencionados com relação ao estrangulamento foi justamente esse que está no laudo. Tá? Não tem como eu identificar um objeto exato que foi utilizado, mas sim demonstrar que houve dolo por parte do réu da utilização de algum objeto próximo a um fio ou a utilização da força muscular. Na investigação, o senhor considerou que o réu William estava sob efeito de substâncias entorpecentes ou álcool no dia dos fatos? Sim, considerei. O senhor considerou essa mesma situação em relação a Flávia Alves? Houve a consideração também. O senhor tinha conhecimento que os dois estavam alcoolizados? Sim. Literalmente alcoolizados em que... Muito alcoolizados ou estavam alcoolizados? Doutora, não tem como estabelecer o nível de utilização de tóxicos dos dois. Sim. Mas claramente, por todo o trajeto que foi realizado, a vítima e o acusado, nesse trajeto, tinham consciência do que estavam fazendo. Ninguém vai ficar transitando e trafegando numa rodovia, principalmente aqui na Transamazônica, sem ter, no mínimo, algum tipo de consciência. Sim, mas o senhor sabia que eles estavam alcoolizados? Sim. E por que o senhor não solicitou exame toxicológico nos dois? Por que não está nos autos um pedido de exame de alcoolemia ou toxicológico? Inicialmente, cabe salientar a todos os presentes que a realização do toxicológico muitas vezes é realizado por material sanguíneo. A vítima ela foi encontrada depois de 10 dias, logo não tinha material sanguíneo. Posteriormente, a gente tem que também ressaltar que nem todos os estados possuem material técnico científico avançados ao ponto de extrair material toxicológico do corpo em um estado avançado de putrefação, que nesse aqui é o caso. A gente não consegue fazer a extração desse material, por exemplo, através de larvas ou de outro material corpóreo da vítima. O cabelo é um elemento que pode se extrair através do exame, algum resultado? Como eu disse, o cabelo pode ser um elemento de extração desses dados, só que esses dados, eles não são, aqui no estado do Pará, eles não possuem a aparelhagem para fazer esse tipo de extração do toxicológico. Então a informação, fique bem claro. A informação do álcool, então, era as testemunhas do que se ouviu. Falar não, que presenciaram. Mas mesmo, aí o William, por que não foi feito o exame no William? Porque a moça, infelizmente, nós não tínhamos material genético. Doutor, eu posso cortar a senhora? Tudo que fazer referência ao William, eu estaria cometendo um crime de abuso de autoridade, que a senhora deveria... Eu estou respondendo a senhora, doutor. Por que o senhor não fez o exame de corpo de delito com toxicológico no William? Doutora, deixa ele responder. Ele começou a responder. Eu quero saber por que ele descartou a prova. Com relação ao William, todo o exame ativo que eu faço no William, após ele permanecer em silêncio dentro da delegacia, eu estaria cometendo um crime de abuso de autoridade. É simples. Eu não vou cometer um crime de abuso de autoridade, sendo que ele mesmo afirmou que não queria colaborar com a investigação. Ah, o senhor não tem competência de pedir ao juiz um exame toxicológico no William? Se eu pedisse, ia ser negado justamente pela... Ah, sim, o senhor concluiu, né, que seria negado. Não, doutora, basta... Doutora, não coloque conclusões na Não, boca ele da dizendo que concluiu. Não fui eu. Doutora, ele falou que ele não fez o pedido porque ele sabia que ia ser negado. Ah, ele sabia que ia ser negado? É um crime de abuso de autoridade fazer isso, doutora. A senhora sabe... Pela ordem. O delegado, ele não pode obrigar a pessoa a fazer prova contra si mesmo. A partir do momento que ele permaneceu no direito a pegar o silêncio, ele não ia forçar uma situação. Doutora promotora de justiça, doutora, eu tenho a possibilidade de fazer Cristine, provas nesse plenário. Doutora Cristine, pela ordem. Ninguém Doutor, é eu obrigado a fazer prova contra si. Nós Isso estamos já está bem no claro prova, aqui. E a doutora promotora de justiça, Doutora. ela insiste em interromper para tumultuar. A Escuta prova aqui. vai ter que ser feita Eu peço aqui. silêncio. Vai tirar. Tira o som da doutora Cristine, por gentileza. Parei. Doutora Cristina Longo, há partes para esclarecimento são possibilidades existentes diante da previsão legal. O delegado respondeu que ele não se comprometeu no sentido de fazer qualquer exame toxicológico, retirando material genético, material para tanto do ora acusado, por questões previstas em lei, que deduzo eu, a senhora conhecedora. Então, doutora, a partir disso, não há como colocar conjecturas nas palavras aqui, proferidas pelo delegado, como a senhora aqui falou, está gravado. O senhor presume, enfim, ele respondeu porque ele não fez isso. E avancemos.
A doutora Cristine Magela. Doutores, eu até faço aqui referência, porque as duas são Cristine e Cristina, então às vezes pode surgir aqui uma dificuldade de compreensão. Então eu vou me referir a MP e defesa para facilitar a compreensão do que está sendo falado. A doutora, se utilizando uma prerrogativa legal, veio aqui esclarecer a senhora e aos senhores jurados, até para evitar qualquer confusão acerca dos fatos. Pois bem, então, quero que a senhora continue realizando suas perguntas de forma objetiva. Pois não. Excelência, gostaria que constasse em ata que tirar o microfone é caçar a palavra. E não pode caçar a palavra na defesa. Pois bem, doutora, pode constar da ata, ocorre que eu, como presidente deste ato, instituída constitucionalmente, porque a minha competência é constitucional, pedi que a senhora parasse de falar, no sentido de eu poder esclarecer e tomar a ordem dos trabalhos. Prerrogativa minha na presidência deste ato. Então, a partir do momento que a senhora não obedece, estou eu autorizada a retirar o som, sim, por prerrogativa legal. Eu ainda sou presidente do Tribunal do Júri, aqui, respeitando, por gentileza, eu peço a gentileza dos senhores também não se manifestarem, respeitando as minhas prerrogativas legais e, além de legais, constitucionais, certo? Por favor, eu pedi aos senhores que não se manifestassem, por favor. Excelência, gostaria que constasse pela ordem, peço que conste em ata o poder da autoridade. Provado que o poder da autoridade pode sim calar a defesa. Eu fui calado. Doutora, não vamos deturpar a situação e vamos para continuar. De pé, ovacionada de pé. Provocado pela defesa. Provocado pela defesa. Mas vamos continuar. Estamos aqui exercendo as nossas prerrogativas e eu tenho as minhas, que esclareci a senhora, por oportuno. Eu gostaria que constasse em ata o ocorrido, por gentileza. Vamos lá. Doutor Walter, vamos manter a urbanidade, que aqui o objetivo é a plenitude de defesa. E eu, como defesa do William, eu tenho obrigação de perguntar. Eu tenho obrigação desses esclarecimentos. Em algum elemento de toda essa investigação, do senhor e do doutor Leandro, né? O doutor Walter com o doutor Leandro, que também foi. Não, houve inicialmente com a Adriana e depois passou para mim. Direto. Algum elemento que indique que ele planejou previamente a morte da vítima? Repito, há algum elemento que indique que ele planejou previamente a morte da vítima? Primeiro, para que a gente responda essa pergunta, o que seria previamente, doutora? Para a senhora. Eu gostaria que o senhor se mantesse como testemunha. Só estou fazendo um apontamento para que eu te faça uma resposta. Esclareça o que seria essa prévia. Seria uma premeditação, uma combinação? Se ele está fazendo investigação... Vou reformular. Doutor, pelo que eu entendi da pergunta, a doutora, pela defesa, gostaria de esclarecer se, diante dos elementos que foram apresentados durante a investigação, houve algum elemento que o senhor tivesse a convicção de que teve uma premeditação nessa... Há indícios de que ele teria premeditado em um curto lapso de tempo entre a saída de todos os colegas, o William, Flávia, enfim, todos aqueles que estavam nos bares, tá? E o momento em que ela chegou no condomínio Itacaiunas. Essa premeditação propriamente dita, como eu falei para a senhora, são indicativos de que isso tenha acontecido. A gente pode observar, através da extração dos aparelhos celulares, principalmente da Lidiele, as conversas em que ela tinha com outras pessoas, assim como ele respondendo a todos os colegas que faziam esse tipo de questionamento. Então, houve uma arquitetura, não previamente, digo 1, 2 dias, mas durante aquele período. Qual período? No momento que eles estavam no bar, até o momento da morte. Vamos esclarecer, então. Agora eu preciso fazer algumas perguntas dentro do que o senhor afirma. Maria Fernanda e Flávia chegam no bar sozinhas, juntas? Como é que foi a situação da Maria? A informação que o senhor tem de Maria Fernanda e Flávia no bar. Como que elas chegam? Não, elas estavam no bar e aí depois o réu e mais um colega, não me recordo do nome, chegaram e se deslocaram para o Duplex Lounge. Então elas já estavam no bar quando eles chegaram? Fazendo esse recorte, eu não me lembro necessariamente quem chegou primeiro. Certo, doutora? A minha resposta foi do Duplex Lounge, justamente, que eles se deslocaram do bar e foram para o Duplex Lounge. Só tem informação que eles marcaram encontro no bar? Tem essa informação em algum lugar? Não, doutora. Não. Depois do bar, eles seguiram para o Deck Lounge, né? Eles seguem para o Deck Lounge, lá pertinho da Faculdade Carajás, correto? Sim. O senhor teve a informação que a Maria Fernanda chamou por diversas vezes a Flávia? O senhor tem essa informação? Sim. Para ir embora? E o senhor teve a informação por que a Flávia não quis ir embora?
Aí ela tava querendo dizer... Eu gostaria muito de saber através dela, mas infelizmente não foi possível. Mas a informação que o senhor obteve que ela não foi, por que razão? Porque Não teve essa informação? não queria. Não tive, doutor. Tá botando a culpa na vítima. A Maria Fernanda foi sozinha? Já respondi essa pergunta. Então quer dizer que a Flávia e o William ficou juntos no bar. Já respondi essa pergunta também. E aí o senhor deduziu que eles estavam juntos, nesse momento. A senhora está colocando isso na Não, minha estou boca? perguntando. Estou colocando na tua cabeça, só estou perguntando. Como é que o senhor deduziu que eles estariam juntos? Em que sentido? Eles estavam juntos? Amorosamente, sentimentalmente? O senhor compreende que ali é uma situação de Agora sim, a relação senhora amorosa? fez uma pergunta mais direta. Sim. A senhora caminhou até aqui e eu disse para a senhora que, através do contexto da investigação, foi possível observar com a relação às conversas e os depoimentos. Se a senhora pegar e ler muito bem o depoimento da Ionan, que já presenciou tanto a DGL quanto o William, assim como a Flávia juntos, falar sobre a relação em que o William tinha com a Flávia. Logicamente que DGL, por ser uma mulher esposa e ser traída, ela, mesmo que ela soubesse, ela não ia falar isso a público. Ah, o senhor sabia que DGL era traída? Com quem? Doutora, já Não, que respondi. informação o senhor está trazendo aqui que ela foi traída por quem? Doutora, eu já fiz menção ao depoimento. Se a senhora quiser, as pessoas que estão lhe ajudando, os advogados que estão lhe ajudando. processo que diz que DGL era traída? Quem disse isso? A Ionan, depoimento da Ionan, a senhora leu? Que ela foi traída. Foi através da Ionan que o senhor concluiu, foi isso? Através de uma única testemunha? Não, através das outras informações que constaram nos depoimentos. Não foi só ela. Quem mais falou? Fernando também falou nesse O sentido. Fernando é irmão da DGL. Doutora, se a senhora puder ser mais direta comigo, por Eu gentileza. quero saber, você bem direta, quem foi, além da Ionan, que disse que DGL era traída pelo William? O senhor afirmou isso aqui. Quem foi? Fernando, Ionan, quem mais? Quem mais? Eu não fiz esse levantamento a não ser esse... Então foi Fernando, Doutora, só para deixar bem claro a resposta da senhora, já que a senhora está me cortando, tá? Não, fique à vontade de responder. Eu vou traçar uma linha do que a senhora fez esse questionamento, tá? Se a senhora pegar o depoimento da Ionan, que foi um dos primeiros depoimentos que aconteceram logo depois a busca e a apreensão, se a senhora pegar a extração de dados do aparelho celular, vão indicar esse controle que o William tem sobre DGL, já que DGL escondia as informações que foram realizadas ali no dia do fato. Se a senhora pegar o depoimento de todos que estavam no duplex, no lounge duplex, e concluir que ela saiu por último com o William, tá? A senhora já vai constatar que essa informação é verdadeira, tá? Se a senhora quiser mais alguma informação e não fizer um recorte indevido, eu respondo para a senhora também. Não, doutor Walter, nós estamos aqui com a testemunha, ninguém disse que eles tinham um relacionamento, apenas o senhor só. Os únicos testemunhas que dizem que eles tinham um relacionamento... Não é isso que consta nos autos, doutor. Mas nós já passamos pelas testemunhas aqui, o padrasto nega, todo mundo nega, só o senhor. Pela ordem. Pois não, doutor. Pois não. É só para a defesa deixar para fazer suas conclusões, na fase dos debates. Excelência, só pra excelência. defesa. Doutora, perguntas objetivas, senão eu vou inverter a... Doutora, só um minutinho. A senhora está fazendo uso da palavra, do momento, para suas fundamentações de tese. Tá? Até, não, está, eu estou afirmando que está, não estou perguntando. Eu tenho que tentar... Doutora, a senhora está fazendo. Tá? Então, para essa tentativa, a senhora se utilize de perguntas Excelência, nós objetivas. estamos no momento de prova. Ou aqui agora é o momento de gerar prova, nós estamos inquirindo a testemunha, gerando prova. Tá, então eu vou inverter. Eu vou inverter. A senhora faça a pergunta a mim. Não, doutora, eu não vou fazer. Não, sim, defesa, não, porque não vou senão fazer. a gente não Não, vai sair doutora, daqui. não. Não, Doutora, é uma possibilidade que eu posso fazer. Deixa eu dizer, Pergunte aqui é a um mim. momento, nós estamos aqui, nós estamos... Doutora, se aproxima. Se aproxima. Nós estamos aqui inquirindo a Doutora, testemunha, preciso gerar se prova. aproxima. Eu estou pedindo a gentileza para a senhora se aproximar. Comida de ramo que ela pegou. Que foi tirar o áudio dela? Tinha cortado o áudio, porque elas estão discutindo, minha filha. Eu quero deixar claro, doutora, que é o momento. Eu, com todo o respeito... Por gentileza, doutora Cristina. Tá. Por gentileza, doutora. Não entra nem pra porra. Não entra no celular, não entra. Seguimos. Sim, doutor. Seguimos. Doutor Walter, o senhor tem conhecimento que o William era casado? Sim, vivi em união estável com ele. Sobre... Eu gostaria de saber, doutor, qual foi a conclusão
como é que o senhor chegou na conclusão de feminicídio? Vou fazer a pergunta novamente. Doutor delegado Walter, com base em qual prova o senhor qualificou o crime como feminicídio? Doutor, eu vou repetir, tá? Com base no depoimento da Ionan, tá? Depoimento do Fernando, com base na extração de dados que a gente obteve, porque para qualificar o crime como feminicídio, a senhora precisa de ter elementos relacionados à convivência entre, como eu posso explicar para a senhora, o comportamento do William com relação às pessoas que eles convivem, principalmente com relação a quem ele possui um relacionamento amoroso, seja conjugal, seja extraconjugal, com relação ao comportamento dele no condomínio, também demonstra, indica essa violência, que houve relatório constatando que o William era agressivo, ou seja, sim, há elementos nesse sentido que devem ser contextualizados, como eu havia dito para a senhora. Houve alguma testemunha que afirmasse que o crime foi cometido por menosprezo e a condição de mulher? Doutora, quem tipifica na fase inicial de inquérito policial é a autoridade policial. E eu fiz essa tipificação com base nas informações que eu passei para a senhora. Posteriormente, o Ministério Público e o Poder Judiciário, no curso do processo, vão delimitar se é isso ou não que a senhora está mencionando. O senhor ouviu falar os familiares, os amigos da vítima, para confirmar essa motivação? Doutor, eu ouvi testemunhas. O Fernando também. A vítima já havia registrado alguma queixa contra o acusado? Doutora, a senhora está falando se a vítima registrou? Não, mas não necessariamente precisa disso para que haja algum tipo de motivação nesse sentido. O laudo pericial apontou elementos para o feminicídio? Qual o laudo pericial? Os laudos periciais apontaram, o senhor, através dos laudos periciais, o senhor conseguiu, através dos laudos... Através da reprodução simulada dos fatos, foi possível constatar um dos indícios que o comportamento do William era agressivo e, portanto, compilando as informações com os depoimentos já mencionados, levam à prática do feminicídio. Sim, a motivação de que ele, como homem, se acha superior a uma mulher e pratica o homicídio independentemente de qualquer outro tipo de motivação. O senhor considera prudente, Dr. Walter, atribuir uma qualificadora tão grave sem respaldo técnico? Excelência. Desculpa, pela ordem. O delegado aqui, doutora, ele já relatou o inquérito. E se ele colocou a qualificadora pelos elementos que ele já falou 10 vezes, prudente é uma situação subjetiva. Então, ele já respondeu que pelos elementos, já está decorado, todo mundo já decorou, pela Ionan, pela Fernanda, pelos elementos de todo o inquérito policial, era mais de 1.600 páginas aí, que se ele indiciou por feminicídio como qualificadora, é porque teve elementos. Agora, se é prudente ou não, ele como delegado, ele já deu a resposta dele quando ele relatou, quando ele Eu não posso perguntar também mais, eu tenho que parar a pergunta. Pode, doutora, mas de forma que... A minha pergunta também, ela não foi certa? Doutora, eu fui mais objetivo do que isso, é que eu não fiz. doutora, é que assim, eu até nem ia... É complicado, doutora, eu estou querendo apenas fazer o meu trabalho. Eu tô falando, né? Eu vou fazer outra pergunta, vamos dar continuidade? Eu até peço, a doutora promotora de justiça, ela está o tempo inteiro querendo dizer que minhas perguntas, eu faço objetiva, não posso ser objetiva. Mas eu vou ser mais objetivo, vou tentar. Dr. Walter, o senhor confirma que há prova concreta de que o acusado agiu por ódio ou menosprezo à mulher? Doutora, o senhor fundamentou, né? Sim, doutora, já respondi. Pessoal, vocês estão gostando da live? Quer que a gente pare? Fala aí, continua. O que vocês estão achando desse julgamento? A capitulação do feminicídio foi feita na convicção de elementos objetivos? Doutora, para que haja a indicação do feminicídio, e aí parte doutrinária não caberia a mim falar nesse exato momento, mas já que a senhora fez esse questionamento, tá? Entende que é um elemento subjetivo. Logo, se é um elemento subjetivo, não depende de elementos objetivos. Tá? A pergunta da senhora, na minha opinião, não faz sentido quando se trata de feminicídio. Quais elementos objetivos a senhora gostaria que eu tivesse, além de um depoimento, além de 2 depoimentos, além da extração de dados, além da forma como aconteceu o crime, além do laudo necroscópico, quais outros a senhora gostaria? Eu gostaria apenas de esclarecimentos, e é que eu estou tentando. O senhor deu entrevistas na televisão, e o senhor na televisão, eu vi que o senhor coloca bem claro o feminicídio. Mas,
Isso é prova, está nos autos. Ele Excelência, está o que falando não aqui. está no processo não pode ser O que não verificado. está no processo, isso foi falado, o podcast apareceu, a televisão apareceu. A mídia toda conhece, doutora. Mas o que não está nos autos não está no nosso mundo. Mídia de conhecimento, excelência. Doutora, mas a gente não está trabalhando com elementos de mídia, a gente está trabalhando com os Mas elementos esse dos conhecimento autos. dos fatos, todo mundo Respondam, conhece. querem Mas que a não gente é assim que continue. funciona. O processo a gente trabalha com os elementos constantes dos Mas autos. estão nos autos. Excelência, consta todas essas informações nos autos. São Compartilha informações... nossa A live senhora aí, foi gente, pra quem perguntada tá da querendo entrevista que ele assistir. deu. A entrevista que foi fornecida pelo delegado, não sei em qual momento, porque não consta dos autos, não está nos autos. Então, não pode ser objeto de pergunta de doutor. Senhor doutor delegado, o senhor tem conhecimento de que o feminicídio gera maior repercussão e visibilidade? Sim, doutor. A decisão de qualificar como feminicídio foi técnica ou para reforçar uma narrativa acusatória? Técnica. Excelência, sem mais perguntas. Obrigada, doutor. Mais alguma pergunta pelas advogadas? Olha, Tamir, isso deixa de senhor enxame, Jonas, viu? mais Eu não tô alguma vendo os comentários de vocês, não. Por pergunta? isso que eu perguntei de novo. Tem algum esclarecimento para ser feito perante a pessoa que está sendo ouvida agora? Não? Certo. Podemos dispensá-lo, doutores? Pela defesa? Eu já tô com raiva dela. Microfone, se a senhora... Camila, deixa, que só tá dando pra assistir por aqui. Excelência, com base no artigo 481 do Código de Processo Penal, é certo que a dissolução do conselho de sentença deve ocorrer apenas diante de fatos concretos que comprometem a imparcialidade dos jurados. Requer-se o registro expresso de que a defesa não contribuiu para qualquer comportamento indevido da plateia, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. Dentro do Estatuto da OAB, no seu artigo 7, o advogado não pode ser responsabilizado por manifestação em juízo no exercício da regular profissão. Os senhores querem se manifestar? A menina disse até agora nunca fez almoço. É difícil. Só assistindo a live. Solução é pelo quê? Não entendi. A dissolução está sendo pedida pelo quê? Eu não sei. Eu não entendi. Não sei, deixa eu ver se a pessoa tá pedindo. Amiga, zerou. Tudo zerado. Estabeleceu como manifestar? Agora eu entendi qual é a situação. Foi a manifestação de quando a senhora deu a sua decisão, né? A vossa decisão, desculpa. Isso é pra Deus, não sabe que eu tô. A magistrada, que é a doutora Alessandra, ela é presidente da sessão. Como ela bem disse, ela é que detém a competência aqui para conduzir os trabalhos, justamente para resolver os incidentes, as impugnações, quando os trabalhos passam do limite, quando existe falta de respeito, né? Então, ela está aqui para isso como presidente da sessão. A doutora Alessandra muito bem explicou ao início da sessão, inclusive depois ela vai explicar os jurados e as juradas, não pode haver manifestação, não pode se comunicar, foi explicado tudo isso no início da sessão. Infelizmente, nós, seres humanos, é involuntário. Nós não podemos controlar todos os nossos atos. Então, quando a defesa fez aquela situação e a doutora deu uma decisão, isso foi involuntário, a plateia ela aplaudiu. Então, logo a doutora tomou parte da situação, ela foi pela vez quando a decisão, ela disse que era para respeitar, né? Respeitar esse momento, que não é para ter interferências, não é para ter manifestação, nem positiva nem negativa, nem da família da vítima, nem da acusada, nem da plateia de ninguém. Então, a doutora, como presidente da sessão, ela já encerrou e a plateia respeitou. Então, não há que se falar em nulidade. Né? A todo tempo, qualquer situação é nulidade. É fato de que, infelizmente, isso é uma situação que foge às vezes, né? Ou seja, as pessoas ficam, muitas vezes, jurado, até de forma inconsciente, eles se remexem, eles falam algum gesto. Isso é do ser humano porque nós não somos robotizados. Nós temos razão e emoção. Por mais que a doutora ela peça, por mais que está no momento que sai, né, nessa emoção. Então, a gente está por quem tem de excelência que não houve a manifestação que teve da plateia, Vossa Excelência, né, com muita educação, conteve, e eu tenho certeza que a plateia aqui já está ciente dessa situação, não irá se repetir. Nós teremos aqui, o Ministério Público garante que nós teremos um julgamento hoje. William terá o seu julgamento hoje. Não terá dissolução do conselho, não terá problema nenhum. Nós chegaremos a essa sessão hoje. Então, Excelência, sigamos. Senhora, só um minutinho, doutora. Só um minutinho. Pela assistência da acusação, eu gostaria de haver alguma... Você acompanha o Ministério Público? Pois não, senhora... Excelência, para complementar, não precisa. Excelência, durante a inquisição da testemunha do Tiago, no caso, a defesa formulou uma pergunta
relacionada à eventual participação da testemunha em um podcast público. Só um momento, excelência, deixa eu só dar continuidade. É que o Thiago já finalizou. Não, excelência, eu preciso que conste isso, por gentileza. Que conste. Em ata, excelência, por favor. Durante a inscrição da testemunha Thiago, a defesa formulou pergunta relacionada a eventual... Sim, eu posso finalizar? É alguma coisa relacionada com a situação aqui? Eu posso finalizar? Não, excelência, e depois a senhora abre esse outro? Não, excelência, só para finalizar as testemunhas aqui, nesse momento, eu acho que é sábio a gente colocar essa manifestação, por gentileza. Durante a inscrição da testemunha Thiago, a defesa formulou pergunta relacionada à eventual participação da testemunha em um podcast público, cujo conteúdo, ao que consta, contradiz ou complementa suas declarações prestadas judicialmente. O juiz indeferiu a pergunta sob fundamento que não consta nos autos a gravação do referido podcast, argumento esse suscitado pelo órgão acusador. Ocorre que tal motivação restringe indevidamente o exercício da ampla defesa, pois a fase, excelência, plenária do Tribunal de Júri é, por excelência, o momento da produção probatória oral, conforme o nosso artigo 472 do Código de Processo Penal. Inclusive, com possibilidade de formulação livre de perguntas nas partes. Artigo 473 e 481 do CPP. Não é exigência legal a juntada prévia de elementos externos, como gravações, para que a parte possa inquirir sobre atos públicos, notórios ou comportamentos que afetem a credibilidade da testemunha. Assim, excelência, a pergunta da defesa não visa apresentar prova documental, mas explorar a memória, coerência e credibilidade da testemunha, o que está dentro dos limites legais da inquirição e do contraditório. Ademais, quando a doutora promotora de justiça não compreende as minhas palavras, aqui há até a possibilidade, sim, de uma dissolução de conselho, com certeza. A manifestação traz o quê? O envolvimento emocional para os jurados. Não é essa a ideia. Nós não estamos aqui para duelar, de momento nenhum. Nós estamos aqui para promover o que é a justiça. Meu trabalho aqui é de defesa dentro dos fatos, dentro de realidade, dentro de perícia, dentro de prova. Se eu não conseguir trazer o trabalho e à tona todas as informações, aliás, eu entendo a manifestação, só que isso atrapalha. E nós temos que ter aqui nesse tribunal, sério, com imparcialidade, porque se não ocorrer a imparcialidade, sim, nós vamos, sim, dissolver o conselho. Porque não tem cabimento dar continuidade com tantos vícios e nulidades. Foi por isso que eu pedi. É isso que está acontecendo. Eu tenho que ter aqui apoio também do Ministério Público. E deixo isso claro em ata. Aqui o trabalho do Ministério Público é promover a justiça. Não é simplesmente condenar. Eu não vou fugir, não. Diferente do Arnaldo que fugiu da outra vez. Excelência, pela ordem. Não. Excelência, pela ordem. Eu vou ficar até o final, gente. Pela ordem. Vai dissolver a vamos aqui, só um minutinho. Não vai. Só um minutinho, doutor. Só um minutinho. Agora eu preciso de ajuda também. Só um pouquinho. Só vamos organizar, até porque meu trabalho aqui é isso. Vamos organizar aqui os trabalhos. Nós podemos dispensar a testemunha? Podemos, doutora? Sim. Então tá. Então, doutor, muito obrigado pela sua colaboração, sua presença e colaboração aí na data de hoje. Com relação ao primeiro momento, sim, pode ir no banheiro, fique à vontade. Vou dar continuidade, até porque não estamos fazendo nenhuma oitiva aqui e as situações enfrentadas são técnicas, né? Não são relacionadas aqui aos fatos que hoje está sob julgamento. Então, vamos lá. Doutoras, senhores presentes. No primeiro momento, com relação aqui à manifestação empreendida pela plateia, num momento peculiar em que foi aqui trazido as alegações pela defesa, quero insistir mais uma vez na colaboração dos trabalhos de todo, como já foi inicialmente observado, né, pedindo a colaboração do trabalho de vocês aqui enquanto assistindo, né, os trabalhos aqui realizados, e espero que isso não aconteça novamente, tá? Enfim, então, mais uma vez, peço a colaboração de todos. De toda ordem, tal situação ocorreu em razão de uma postura enfrentada que vai além das protocolares para o ato. Então, o presidente dos atos, e eu investida neste ato da presidência, temos que fazer o controle dos atos de forma protocolar, urbana, e de forma que os trabalhos, então, se conduzam a buscar aí a urbanidade e o tom protocolar. Então, toda vez que isso se destoa, o presidente do ato ele tem aí a prerrogativa de voltar à normalidade, se utilizando aí das ferramentas que tem. Não, tudo isso em respeito à ampla defesa, porque, em tese, a advogada continua com a palavra e continuou muito bem fazendo as perguntas aqui à pessoa que estava sendo inquirida. Agora, então, não há aí nenhuma circunstância ou uma situação pontual que traga aí a dissolução do Conselho por aquele motivo. Até porque, como bem pontuou aqui
a promotora de justiça. Foi algo instintivo que prontamente foi solicitado que se reorganizasse em todas as pontas, vamos assim dizer. Então, espero dos senhores, novamente, aí a colaboração na ordem dos trabalhos. De outra banda, agora, gostaria que a doutora se manifestasse a respeito dessa segunda pontuação trazida pela defesa, de forma a trazer aí uma deliberação posterior acerca da situação. Pois não, doutora. A situação é com relação à testemunha? É isso, ao Thiago? Isso. Porque a primeira foi a situação. Isso. Então, isso já encontra-se dirimido e decidido aqui, conforme consta da gravação. Agora, isso, a senhora está com a palavra para a situação pontual referida ao Thiago. Obrigada, excelência. Excelência, o Ministério Público entende que, com relação ao Thiago, o Thiago ele foi a segunda testemunha, se não me engano, a ser ouvida, né? Arrolada pelo Ministério Público. Então, do Thiago já veio o Jonathan, veio o Dr. Walter, então já precluiu qualquer situação. Talvez, naquele momento, a defesa não tivesse o argumento necessário, foi pesquisar depois para saber se tinha alguma argumentação, mas já passou. Mas, embora tenha passado, eu, aproveitando o ensejo, o Ministério Público volta a dizer que qualquer situação que tenha ocorrido na mídia, a mídia ela não está aqui dentro. Qualquer fato extra-processo não será julgado aqui dentro. O que foi postado em rede social, bom, já adianto que da minha parte não tem nada, porque nem rede social eu tenho. Mas o que foi postado por aí, eu não posso trazer à tona aqui. Também vejo redes sociais. Sei que várias pessoas postaram, inclusive tentando falar várias situações aqui, tentando maquiar várias situações. Isso não posso levar em consideração aqui. Então, essa situação de podcast, excelência, eu gostaria que ficasse ressaltado mais uma vez que todas as situações envolvendo a mídia, o que não trouxe aqui, não é para ser mencionado. Isso daí é a paridade de armas, é o devido processo legal. E eu gostaria também de esclarecer que não há de se falar a defesa, cerceamento da defesa em produção de prova. Até nesse momento, a produção de prova aqui testemunial, ela se traduz em inquirição. A testemunha fala que sabe que ela ouviu. O doutor Walter estava na condição de delegado da Polícia Civil como presidente do inquérito policial, ele que relatou. Então, o que alega a defesa de que houve cerceamento, na realidade não houve nenhum cerceamento. A defesa, ela teve todo o processo, que já dura mais de ano, para juntar as provas pertinentes, provas documentais, matérias jornalísticas, tudo que diz respeito ao fato. Se não fez, não cabe agora fazer, porque, como nós já falamos no início, o 479 é expresso, são 3 dias úteis. Isso é a regra do jogo, porque se assim for diferente, eu poderia trazer aqui... Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando do 479. Doutora, ela está se manifestando. 479? Pois não. Eu peço desculpa, tá? Pela falta de educação. Então, nesse sentido, eu poderia aqui, a qualquer momento, trazer uma testemunha. Chegar aqui de supetão, poderia juntar um documento agora. E não é isso, justamente porque a outra parte ela tem que ter conhecimento antes. Então, excelência, o que o Ministério Público entende é que não cabe qualquer situação, essa situação do seu Thiago já foi ouvido, já precluiu. Não precluiu, excelência. Doutora, por gentileza. Em caso de remoto de recursão, não precluiu até que a gente não findou a instrução. Como que precluiu doutora, o quê? por Só uma gentileza. Doutora, por gentileza. Pode continuar, doutora Cristina. O Ministério Público entende que precluiu, que passou o momento, porque o Thiago já foi inquirido. Mas nós não estamos aqui na instrução, não estamos? Doutora, essa testemunha... Acabou a instrução? Doutora, não vamos discutir aqui. A instrução acabou, Vamos aqui, doutora. Só um minutinho. Não vamos aqui... A fim de recurso eu tenho que constar. Doutora, deixa eu só fazer uma pontuação. Pode finalizar e depois eu vou voltar. Tá, o Ministério Público então finaliza, excelência, entendendo que precluiu, que essa testemunha já foi ouvida aqui, e mesmo quando ela foi ouvida, foi levantado esse questionamento pela defesa, o Ministério Público se manifestou contra. Eu gostaria só de ponderar, excelência, eu sei que é difícil, mas que cada requerimento da defesa não aproveitasse para fazer uma explanação, dizer que está aqui por justiça, dizer que está defendendo, porque isso daí já faz parte da tese argumentativa dela, de defesa, então o Ministério Público queria que deixasse esse momento para o momento dos debates, se assim entender. Obrigada. Obrigada, doutora. Alguma manifestação por parte dos senhores assistentes de acusação? Pois não. Excelência, enquanto assistente de acusação, foi mencionado o podcast, nós entendemos que, apesar de ser público, estamos diante de um tribunal de júri. Então, o processo penal é claro ao afirmar que tem até 3 dias úteis para tentar usar o processo, qualquer documento ou prova pertinente. E nós não vemos nenhum tipo de ilegalidade, só que é necessário fazer essa jornada. Trazer o que foi dito no podcast, onde a família fez a sua expressão pessoal, colocou sua opinião daquilo que ela achava, porque a família não tem conhecimento técnico de nada que acontece durante o processo.Ela estava ali, quando família, falando do seu ente querido que perdeu. Então, trazer uma entrevista de podcast para um processo desse é jogar baixo. Então, a assistência se manifesta no sentido de que não houve nenhuma legalidade, não há motivo nenhum para fazer dissolução do Conselho de Sentença. Obrigada, doutor. Pois bem, então agora, diante aqui da alegação trazida pela defesa e manifestações
apresentadas tanto pelo Ministério Público quanto pelos assistentes de acusação, quero deixar claro, com relação à oitiva do senhor Tiago Monteiro de Oliveira, qual foi a segunda pessoa ouvida, qualquer situação relacionada à oitiva dele neste ato encontra-se preclusa, visto que já finalizou-se a oitiva, e, inclusive, como todos aqui bem observaram, no momento de cada finalização, de cada testemunha, cada pessoa, melhor dizendo, seja testemunha ou informante, essa presidente questiona tanto o Ministério Público quanto a defesa da dispensa da mesma, sendo que ambos dispensaram, então evoluímos à oitiva da próxima, sem eventualmente necessidade de reinquirição acerca da que foi ouvida preteritamente. Se assim não fosse, caso alguma das partes queiram eventualmente reinquirir por eventual reafirmação ou verificação de eventuais contradições, simplesmente se manifestar pela não dispensa e, eventualmente, se for necessário, sob análise aí também desta presidência, faremos ou não a reinquirição da pessoa a ser, que não eventualmente ouvida, que é ouvida e eventualmente não dispensada. Então, aqui, como houve concordância de ambos pela dispensa, encontra-se precluso. Com relação à questão de eventual contradição da prova ou fatos, alegações ou situações trazidas nos autos, com aquelas eventualmente trazidas nas mídias sociais por qualquer veículo que seja, né, seja via podcast, seja veiculações jornalísticas, observamos que no processo a gente busca aqui a verificação dos fatos diante das circunstâncias postas e das situações colocadas processualmente falando. Ou seja, o processo se redunda ao que está trazido aqui. E o procedimento diante aí dos ditames do Código de Processo Penal, ele estabelece alguns prazos processuais para que as partes tragam esses elementos para que eventualmente sejam colocados no momento oportuno. Diante de eventuais situações que foram aí colocadas em veículos de comunicação, não foi trazido no momento oportuno nenhuma dessas situações aqui. A alegação de que isso as informações trazidas pela imprensa são de conhecimento geral, isso é temerário, de certa forma, porque não a gente sabe de conhecimento de alguns que nem todas as pessoas possuem aí as mídias sociais pelas quais foram trazidas estas informações. Eu, por exemplo, não conheço, não assisti, não sei nem ao que dia foi colocado esse podcast nas mídias sociais. Então, não tenho conhecimento do que foi debatido lá. E o que foi debatido em sede de podcasts ou que é trazido pelas mídias sociais, muitas vezes vem carregado de opiniões pessoais e firmadas diante das pessoas que lá estão sendo entrevistadas, de que lá estão falando. O que esbarra aqui no processo penal, de que as testemunhas ou os informantes não podem aqui trazer suas opiniões pessoais acerca dos fatos que ora estão sob julgamento. A eles cabe trazer o que eles souberam, que eles tiveram conhecimento porque presenciaram, porque ficaram sabendo por pessoas, né, por outros, por terceiros, a respeito dos fatos. Opiniões a respeito disso, caso a gente precise, senhores jurados, a gente tem as opiniões técnicas diante aí dos laudos, das perícias apresentadas, que é para verificação das circunstâncias aqui, ora colocadas sob julgamento. Então, diante disso, né, não há aqui falar cerceamento de defesa, diante quando foi indeferida a pergunta a respeito de podcasts, porque tal material não consta dos autos. E, eventualmente, o teor desse material pode traduzir aí opiniões firmadas por essas pessoas, que também, aí, como já esclarecido por este juízo, não se coaduna aí com a regra processual estabelecida para julgamento na oitiva das testemunhas. Então, não vejo aqui, diante do que foi colocado até então, e sigo aqui na situação de que não há qualquer prejuízo à ordem dos trabalhos na data de hoje, não há qualquer cerceamento de defesa, e não há qualquer situação específica ou pontual que venha aí procurar uma dissolução do Conselho de Sentença, motivo pelo qual eu indefiro. De toda sorte, então, vamos continuar aqui realizando as oitivas, até porque já são 13 horas e 32 minutos, o processo, precisamos evoluir, temos mais 2 testemunhas para serem ouvidas, que eu pretendo ouvi-las antes do almoço, tá?
para que depois a gente finalize, e aí oportunize a entrevista reservada, e voltamos após o almoço com a oportunidade do interrogatório. Vendo isso, percebemos que o processo está seguindo diante do que o procedimento no processo penal estabelece. Pois não. Então, vamos lá. Eu vou pedir para trazer agora... Excelência, Não, doutora. pela ordem. A presença da defesa aqui é uma mera formalidade? Não, doutora. Diante de tantos vícios, Vossa Excelência interfere dissolver o conselho? Sim ou não? Eu já decidi. A defesa Pode se trazer retira contando com apoio de segurança institucional. Vícios demais no plenário. Vícios demais. A senhora está se retirando? E precisa de força para Cada sair vez do plenário. estabilidade na página daquele negócio de troca de estoque. A gente vai ver muitos seguidores. A senhora vão se manifestar, doutora? Excelência, o Ministério Público fica sem palavras, né, de um julgamento desse, onde todo mundo está esperando por justiça, e a defesa abandonar o plenário, porque isso, infelizmente, não é técnica de defesa. Eu deveria ter abandonado antes. Eu dei chance. Muitos vícios, muitas nulidades. Eu não vou ficar aqui prejudicando a defesa. O teu papel seria promover e o meu de defender. O teu papel não está sendo cumprido e o meu está. A senhora me respeite, que eu não sou sua E a filha, nem senhora sua colega. também. Doutora, me por respeite. gentileza. A senhora me respeite também. Doutora, O tempo todo por me gentileza. respeite. Já estou me retirando. Me respeite, continue não, na me chame cadeira. de excelência ou de senhora. Tá certo? Sim, Me excelência. respeite. A senhora também deve me respeitar. Eu nem A senhora tá sei. Doutoras, por gentileza, O tempo eu vou todo pedir. fica acabando comigo. Doutoras, por Promova a gentileza. justiça no Doutora Ministério do papel. Cristine, doutora Cristine, por gentileza. Tiraram a voz de todo mundo. Bom, eu, como presidente deste ato, eu não posso obrigar, né, doutores, a permanência da defesa. Posso tomar as provisórias. Não havendo aqui qualquer vício processual referendado, Quem que quer pedir? Quem que pediu? pelo menos ao que tudo indica. A senhora me respeite, que eu não sou sua filha nem sua colega. Por gentileza. Sabe? Me respeite. Me respeite. Tá? Me respeite, não me chame de excelência do senhor. Tá certo? Me respeite. A senhora também deve me respeitar. Eu nem quero respeitar. Por gentileza. Eu tô mentindo, eu tô comigo. Eu tô. Por gentileza. Doutora Cristina. Doutora Cristina. Bom, eu, como presidente do Janto, não posso obrigar depois a permanência na defesa. Posso dar ação aos advogados presentes para que eles comentem as providências cabíveis. E, doutores, acredito que não tem como, não. Vou determinar que seja oficiado a OAB por abuso de prerrogativa, bem a Conselho de Ética também, considerando que a urbanidade no trato, a urbanidade no desenvolver dos trabalhos aqui, não se coadunam com o que se espera, né, tanto no Conselho, no Estatuto de Ética e da OAB. Então, que seja aí oficiado em relação às advogadas aqui presentes, para que eles tomem as providências cabíveis. E, doutores, acredito que não tem como não realizar a destituição aqui da defesa, até porque, nestas circunstâncias, o réu encontra-se indefeso. Tanto é que está aqui sozinho, né? Então, eu vou realizar também, nesta oportunidade, a destituição da defesa do réu William, determinando, então, o senhor está aqui sozinho, determinando, então, que sejam remetidos os autos à Defensoria Pública, os fundamentos dessa decisão encontram-se no termo, que sejam remetidos os autos à Defensoria Pública, o senhor já vai sair intimado, caso o senhor queira constituir novos advogados, tá? Para o ato. O senhor pode constituir novos advogados a seu critério de escolha, porém, caso o senhor assim não faça, a Defensoria Pública assumirá aí a defesa do réu aqui presente. Doutores, eu me desculpo em relação a todos os senhores presentes,
em especial os senhores jurados que tiveram aí tomada sua manhã de trabalho, sua manhã de vida. O almoço vai ser servido agora, os senhores têm uma refeição a ser servida. Os senhores almoçam e a partir de então, os senhores estão dispensados. Cumprindo aqui que restam intimados para a próxima quinta-feira. Os senhores querem se manifestar? Pois não, doutor. Próxima quinta-feira? É porque ela desistiu do júri. Pois é. Ele falou que vai ser chamado na próxima diante do quinta-feira. ocorrido abandono da defesa em plenário, a assistência de acusação agradece a plateia que veio aqui, em especial a família, que aguarda ansiosamente pelo desfecho desse julgamento. Infelizmente, hoje não vai ser possível, mas a gente sabe que em breve nós teremos um julgamento justo, uma defesa verdadeiramente técnica, que possa promover os debates aqui na forma que o processo penal exige. Então, a gente agradece os servidores da casa, a Vossa Excelência, presidente da sessão, que conduziu de forma técnica e profissional como sempre. Agradeço à doutora Cristine, que sempre foi cordial e bastante profissional comigo, ao meu querido par, doutor Arnaldo, que nos acionou para entrar no processo e de pronto a gente colocou ele lá. Sempre debatemos a respeito do processo para que a gente fizesse o nosso trabalho da melhor forma possível. Agradecer aos policiais que estão aqui presentes, aos serventuários, e lamentamos muito que o julgamento não aconteceu hoje, mas nós retornaremos. E em breve a família vai ter a paz de viver o luto que precisa, e há 1 ano e 3 meses não sabe o que é isso. Obrigado. Pois não, doutora. De igual forma, eu quero agradecer, primeiramente, a doutora Alessandra, magistrada, que não podia ser diferente a postura dela hoje nesse plenário, sempre se mostrou firme em suas decisões, seja decisões que agradem ao Ministério Público ou desagradem, e de decisões judiciais nós recorremos. Então, nem sempre as decisões da doutora Alessandra são de como eu pedi, enquanto promotora de justiça. Então, hoje, o que nós tivemos aqui, doutora, foi aquela situação de que não tenho o que fazer, eu vou abandonar. Isso é muito triste, porque nós chegamos aqui para ter um julgamento justo. As juradas e os jurados saem de suas residências, deixando seus afazeres para aqui ter um compromisso. Ou seja, a família da Flávia está aqui, como o doutor Diego falou, há 1 ano e 3 meses esperando por essa justiça. Justiça essa que é apenas amenizar a dor dessa família, porque passar nunca mais vai passar. Eu falo isso, viu, dona Paula, e a família toda, porque eu sei o que é um luto. Eu sei o que é isso. Dói a vida toda. Não é um julgamento que vai acabar. Ele vai apenas passar uma página. Então é muito triste essa situação, que me entristece de ver abandono em plenária. Ou seja, deixando até mesmo o réu sem defesa. Isso não é profissionalismo. Isso não faz parte da advocacia. Porque a advocacia ela é relevante, ela é importante, é previsto o trabalho do advogado como essencial à justiça na nossa Constituição. Mas isso não é um trabalho digno. Então, muito bem pontuou a doutora Alessandra em desconstituir os poderes da advogada, das advogadas, para que seja nomeado um outro advogado à escolha do William, ou os autos serem encaminhados à Defensoria Pública. Então, eu sinto muito a família, mas como o doutor Diego disse, terá um julgamento. Pode fazer o que quiser a defesa, a manobra que quiser. Esse julgamento vai ter. E o responsável será condenado. Não importa quanto tempo passar, mas vai ter esse julgamento. Então, eu agradeço a todos aqui que estão presentes, aos que nos assistem, a toda a plateia, aos jurados e às juradas principalmente. E eu peço desculpa. Embora eu tenha aprendido que nós não devemos pedir desculpa pelos atos dos outros, sim pelos nossos. Mas eu me envergonho de nós termos, infelizmente, um julgamento onde nós estamos vendo desrespeito, falta de técnica, desrespeito ao magistrado. Isso é muito chato. É muito chato você estar aqui numa sessão de júri e perceber esse tipo de coisa. Então, isso nos envergonha enquanto pessoas que
que nós estamos aqui todos os dias para trabalhar. Agradeço aos assistentes de acusação que foram nomeados como assistente de acusação pela família, como advogados representando a família, e por isso estão hoje aqui na banca da acusação do Ministério Público. Então, eu agradeço, doutora, mais uma vez, pelos seus posicionamentos e, infelizmente, não tínhamos nada, né? O Ministério Público, infelizmente, não tinha nada para fazer, já que a defesa decidiu abandonar. Só lamentar por esse fato. Muito obrigada. Doutora, só gostaria aqui de mais uma situação, William. Como aqui essa situação foi provocada pela defesa, então não há que se falar em qualquer excesso de prazo, eventualmente na manutenção da prisão, pelo menos nesta oportunidade. Então, a prisão cautelar será mantida aí pelos motivos já ensejadores, que já vieram encartados aos autos. E com relação a uma data de julgamento, eu tenho que observar aqui, dentre as quais eu tenho para as designações de réu presos, que eu agora não consigo realizar essa análise, até porque eu não tenho esse único processo de réu preso, e eu preciso avaliar aí entre os outros que já estão também aguardando um julgamento, assim presos, né, e que também precisam e têm direito, como o senhor, a um julgamento perante este tribunal. Então, sinto informar o senhor e a todos aqui, né, as partes e aos presentes, que eu ainda não consigo precisar uma data diante dessas circunstâncias que foram colocadas aqui ao conhecimento de todos. De toda sorte, acredito eu que não tenha mais nada a ser declarado. Dou por encerrado. Os senhores estão, que é a quebra da incomunicabilidade, podem se comunicar. O almoço será servido aos senhores aqui, nesta oportunidade. Se os senhores quiserem almoçar aqui, sintam-se à vontade. Ou os senhores podem levar a marmita que lhes será fornecida para almoçar em outro local, até porque não é obrigatoriamente mais a permanência dos senhores neste recinto, tá? Então, muito obrigada, senhores jurados. Como a doutora bem disse, a gente não pede desculpa por atos que eventualmente não tenham cometidos, mas creio eu que na postura da presidente deste órgão, até por situações aqui eventualmente enfrentadas, quero me desculpar aqui diante dos senhores, das situações e do tempo dos senhores que foi trazido aqui sem qualquer resultado prático. Então, boa tarde a todos. Estão dispensados, as refeições serão servidas e um bom retorno a todos os senhores. Dou por finalizada a audiência, a presente sessão. O julgamento do tatuador William Araújo Souza foi interrompido. A defesa resolveu se retirar do plenário. Doutora Cristina Longo, advogada do Will, conta pra gente o motivo da sua decisão de se retirar do plenário. Vinícius, desde o início, infelizmente, nós viemos aqui prontos para fazer justiça. Toda a argumentação, tudo muito estudado minuciosamente. Inicialmente houve a oratória da nossa juíza, que fez uma oratória em relação ao feminicídio. Não seria o momento. É claro que nós entendemos a necessidade de coibir esse tipo de crime. Mas você não pode levantar em juízo de plenário um assunto que é em relação aos fatos. Infelizmente, todo o andar da ação penal, por último, antes mesmo de entrar aqui no tribunal, nós tivemos um cerceamento de defesa em provas documentais do artigo 479, onde a defesa colocou previamente dentro de sua data e mesmo assim foi indeferida as provas. Nós já viemos minados. Aqui no nosso tribunal de júri, aqui é para ser feito justiça. Doutora, qual é o próximo passo da defesa técnica do Will Souza agora diante dessa retirada do plenário? A data do julgamento será redesignada, mas a defesa pretende tomar alguma medida, pretende desaforar, por exemplo, esse processo? Olha, inicialmente todos clamavam pelo desaforamento. E eu até fiz uma manifestação, eu pensei em desaforar, mas eu acreditei que era aqui em Marabá.
que o Will daria a sua resposta. Só que, infelizmente, no dia de hoje, foi marcado pela injustiça. E a partir da minha decisão de me retirar do plenário, me dá a consciência plena que esse júri, eu vou pedir o desaforamento. Não há necessidade e nem possibilidade de fazer um julgamento justo na nossa comarca de Marabá.